não vim falar de psicologia, eu não vim falar de ciência, eu não vim trazer explicações teóricas do aramaico. Hoje eu vim trazer um evangelho do céu. Esse é um evangelho eterno. E eu quero que você entenda que esses valores eternos, em primeiro lugar, não precisa ser editado ou atualizado. Eu não sei se você sabia, mas hoje em dia tem uma inteligência artificial reeditando a Bíblia. Alguém sabia disso? E com essa reedição estão tirando os versículos contra o homossexualismo, estão tirando certos versículos que condenam hoje a prática imoral em que o mundo vive. E sabe qual é o lamentável? Quando eu estava estudando hoje, o Espírito Santo falou uma coisa que ardeu no meu coração e doeu no meu coração. E eu quero compartilhar essa dor com você. Eu quero que você também sinta, claro que sim. Sabe o que o Espírito Santo me disse? Se hoje reeditarem a Bíblia e entregarem a muitos cristãos, eles não vão nem perceber, porque eles não conhecem a Bíblia. Eu vou falar de novo, perdoe. Tem muitas pessoas que estão aqui. Se reedita a Bíblia e tira os versículos que condenam as práticas pecaminosas e entrega a muitos, eles não perceberão, porque eles não conhecem o evangelho verdadeiro. Mas a palavra que pregamos não é de humana sabedoria, não é de humano conhecimento, ela vem do céu. Aleluia, Deus. Ela é perfeita e inerrante. Como são valores eternos, ela não precisa ser melhorada. Eu estou muito preocupado com os pastores que hoje editam as suas mensagens. Antes eles pregavam contra o pecado, agora eles estão tirando certas pregações do altar, porque está chocando e muita gente se ofende. John MacArthur disse o seguinte: se o pecador se ofende com a verdade, não se preocupe, porque ele está ofendendo a Deus com os seus pecados. A palavra de Deus não precisa ser melhorada, ela já é viva e eficaz para produzir arrependimento no coração daquele que está vivendo nas trevas. É necessário ter integridade com a palavra e transmiti-la tal qual ela é. Alguém conhece São Marcos capítulo 6, que fala quando Jesus multiplicou os pães? Diga comigo: o pão é o alimento, é a palavra. Jesus multiplicava o pão e entregava a quem? Aos discípulos. Eu faço uma pergunta para você: quando eles pegaram esse pão, eles colocaram açúcar no pão? Eles colocaram manteiga, coalho? Fiz até propaganda aqui, irmão. Do jeito que eles receberam, eles repartiram. Pregadores, do jeito que Deus te der, não procure melhorar, é só repartir. Juventude, Deus vai dar para vocês a palavra do céu. Não precisa colocar açúcar, não precisa colocar adorno, é só receber e transmitir. E essa palavra alimentará ao faminto, essa palavra dará vida ao que está morto. O que é eterno não precisa ser renovado. Tem muita gente que no calor da emoção diz: irmãos, porque a palavra se renova a cada... Mentira. A palavra é eterna. O que é eterno não precisa ser renovado. Ah, pastor, é as misericórdias. Sim ou não? Mentira. A Bíblia não diz que as misericórdias se renovam. A Bíblia diz que as misericórdias se fazem novas. É diferente. O que é renovar? É você ir no salão, numa sala de estética, esticar o rosto, passar uma maquiagem, pintar o cabelo. Você está pegando uma coisa velha e colocando uma carcaça nova, mas continua sendo. Sinto muito, estou ficando velho também. A palavra não envelhece porque ela não foi criada no tempo. Ela não veio dos livros de filosofia de Platão. Ela veio diretamente da boca do Deus eterno, Criador dos céus e da terra. É por isso que ela não carece de renovo. Ela já é nova, ela já é atual. Alguém adora aquele que vive. Eu quero pregar aqui no nome de Jesus sobre que devemos cultivar e jamais
negociar os valores que temos aprendido da palavra de Deus. Porque Deus está buscando pessoas comprometidas com a verdade da sua palavra. Eu vou repetir isso toda a pregação, eu não vim aqui impressionar vocês. É muito provável que em 2 anos, quando eu volte, não vão me convidar para pregar, mas eu tenho que falar para vocês. Daniel foi levado entre os 16 e 17 anos a Babilônia. Alguém tem essa idade aqui? Levante a mão. 16, 17 anos. Você tem sonhos, verdade? Tem meta? Imagine que você está um dia dormindo na sua casa até meio-dia, como alguns fazem, né? Qual geração perigosa é essa? De repente alguém quebra a porta da sua casa, coloca a algema nas suas mãos e te leva como escravo para outra nação. O que você diria? Aonde está Deus que não me livra? Deus não é Deus somente quando livra. Deus é Deus quando você está passando pelo momento, Ele está contigo. Alguns anos atrás, eu estava no meu escritório em Buenos Aires. Entrou na minha sala uma pessoa e começou a contar a sua história. Uma mulher com lágrimas dizendo: pastor, meu pai me engravidou 7 vezes e me levou para o médico, e eu senti o médico arrancando a criança do meu útero. Ela falou: pastor, onde estava Deus? Aonde estava Deus? E eu não sabia o que dizer, eu queria desaparecer. Aí Deus falou: diga para ela que ela só está aqui porque eu estava com ela lá. Quando dói, quando te frustra, quando te fere, Ele não te abandona, Ele está presente. Mas tem muita gente, infelizmente, que não preservam os valores. Se não dão oportunidade, eu não vou mais. Você quer o microfone? Eu posso presentear para você o microfone de plástico. Se não deixa eu subir no altar, então não vou mais. Eu mando fazer de parte, se parte no altar para você subir. Que classe de cristãos somos nós? Que não podemos ficar desempregados, que não queremos mais vir na igreja, que basta não satisfazer os nossos caprichos, que já queremos largar tudo. Deus está buscando gente que, ao sendo levado para o cativeiro, permaneça fiel. Ao sendo levado para o sofrimento, ele diz: eu não venderei os meus princípios, eu não negarei esse Deus, porque se eu for pelo vale, Ele vai estar comigo. Se eu for pelo fogo, Ele vai estar comigo. Se eu cair nas águas, Ele vai estar. Pastores, perdão que eu vou dizer aqui, mas tem pastores que, se tirar e dirigir a igreja, ele não vem mais dentro da igreja. No ano de 2016 eu estava no altar em Buenos Aires, porque em Buenos Aires já é a segunda vez que eu pastorei. Eu estava numa reunião de obreiro e falei: irmãos, eu não sou pastor, eu não sirvo a Deus por ser pastor de uma igreja, de um país. Se a igreja me manda dirigir um anexo, eu vou com todo prazer. E quando a igreja me manda dirigir aqui na Serrinha, foi um privilégio para mim. Pastores me ligavam no exterior e diziam: pastor, você está derrotado, né? Eu falei: não, eu estou abençoado, eu estou fazendo a obra de Deus. Eu não me alimento da posição, eu me alimento da presença de Deus. Daniel foi arrancado da sua casa, os seus sonhos foram sepultados, as suas metas foram esquecidas, mas ele não esqueceu o Deus que o chamou. Eu quero ser muito breve. A Bíblia diz que ofereceram para eles o manjar do rei. Foi oferecido a Daniel e os seus amigos alimento de altíssima qualidade para satisfazer a sua carne. Em primeiro lugar, aprenda isso: o diabo não te oferecerá algo que alimentará o teu espírito, somente aquilo que pode alimentar a tua carne. E tem muita gente, e quando eu falo de alimentar, eu não falo só da comida. Sabe o que é que alimenta a carne? Diga comigo: o pecado. Então Daniel recebe uma proposta: você vai comer a comida do rei. Eu pergunto para você: comida de rei é boa ou é ruim? É a melhor comida. Só que Daniel é um homem espiritual, apesar da sua pouca idade. Ele diz: eu não vou me sentar na mesa do rei terrenal para me alimentar, mas lá dentro do meu quarto eu vou sentar na mesa do rei dos reis e vou comer o pão vivo do céu. Eu não vou comer os manjares feitos pela mão do homem,
carne. Você poderia estar no shopping, não é pecado estar no shopping, mas quando eu deixo de vir para a igreja para ir para o shopping, é pecado. Não é pecado conversar com a minha vizinha, mas quando eu deixo de vir na igreja para conversar com a minha vizinha, isso é pecado. Não é pecado, aleluia, se divertir, mas quando eu deixo de adorar para me divertir, isso é pecado. Namorar não é pecado e é bom, que é uma maravilha, né? Eu também namorei, sou velho, mas já fui jovem também. Qualquer lugar que você coloque no lugar de Deus, qualquer coisa que você coloque no lugar de Deus é pecado. Se você ama mais os teus filhos que a Deus, os teus filhos são pecado para você. Se você ama a tua comunidade mais do que a Deus, se você não está disposto a sofrer pelo Senhor, isso é pecado. Você poderia estar em qualquer outro lugar, mas você fez a boa eleição como Daniel. Os demais jovens zombavam e diziam: Daniel, hoje nós comemos uma carne maravilhosa. Se vocês comessem a carne argentina, você não imagina o manjar que é isso. E Daniel dizendo: vocês estão comendo com a barriga cheia, mas o meu espírito está cheio da presença de Deus. O alimento que vocês comem só dá sustância um par de horas, depois vocês vão ter que liberar isso. Mas o alimento que eu recebi do alto não se perde, porque vai continuar trazendo força, vai continuar trazendo autoridade, vai continuar trazendo poder. Nessa noite Deus quer te alimentar, então se alimenta de glória. Glória a Deus, aleluia. Quando a multidão vai embora, Pedro diz: Senhor, nós estamos ficando só. E foi que Jesus falou: Pedro, você quer ir embora? É falta de tchau? Tchau, pode ir. Pedro coçou a cabeça e disse: tem maestro por aí que serve comida boa, mas tem uma coisa, só tu serve palavra e vida. Eu não estou dizendo que é pecado depois do culto que sirva um caldo ou o que seja, mas se você vem só pelo caldo, você vem que está pecando. Mas se você vem para se alimentar, pode ser que o seu estômago esteja vazio, pode ser que o seu bolso esteja vazio, mas o seu coração estará pleno com a presença de Deus. Daniel tomou essa decisão: eu não me contamino, eu não estou aqui para negociar os princípios da palavra de Deus. Os valores eternos não podem ser mudados. Mas aqui tem uma coisa que eu quero que você coloque muita atenção. Os que estão dormindo, diga glória a Deus. Misericórdia. Eu sabia que eu estava pregando para 40%, mas os 40% que estão acordados, continue, por favor. O que é negociar? É apresentar propostas para chegar em um acordo. Eu poderia aqui falar sobre negociar com o mundo. Eu poderia falar sobre negociar com o diabo, mas eu quero falar sobre uma revelação. Quantos gostam de revelação de Deus? Pastor, me revela quanto eu tenho no bolso. Não estou falando dessas revelações furadas que anda por aí, não. Estou falando de revelação do céu. Tem muitos aqui que negociaram os valores de Deus, não com o diabo, não com o mundo. Sabe com quem você negociou? Com você mesmo. Você se convenceu que certas coisas não são pecado. Cuidado, isso é muito sério. O pecador mais difícil de se arrepender é aquele que se convenceu que não tem pecado. E há muitos que estão fazendo isso, negociando os valores da palavra de Deus com eles mesmos. Se você tem a Bíblia, rapidamente leia comigo, porque a hora não me espera. Em Êxodo, capítulo de número 20, versículo 3, diz o seguinte: não terás outros deuses diante de mim. Repita comigo: não terás outros deuses diante de mim. Você entendeu isso? Pastor, isso é para quando as pessoas têm uma imagem. Não, Senhor, deixa eu explicar uma coisa para você. Estão preparados para receber? Vou repetir: estão preparados para receber? Tem muita gente aqui que criou o seu próprio Deus e está servindo o seu próprio Deus, não o Deus da Bíblia. Tem uns que estão dizendo: não tem problema ficar com um e com o outro, porque o Deus que eu sirvo aceita, mas é o Deus que você inventou. O Deus da Bíblia diz que continua sendo pecado. Tem muita gente que negociou os valores da palavra com eles mesmos, com a sua própria concupiscência, e eles acreditam que Deus está aceitando isso. Mas o Deus que eu sirvo é um Deus imutável, que era pecado ontem, é pecado hoje e vai
vai continuar sendo pecado amanhã. Não negocie os valores da palavra com a tua mente ou com a tua carne. Não crie o teu próprio Deus. Siga o Deus da palavra. Siga o Deus da Bíblia. Alguém pode adorar o nome do Senhor? Adora o nome de Jesus. Mas não vai gostar aqui. Eu convoco os pastores que sejam meu segurança para sair quando termine o culto, de acordo? Tem pessoas que estão aqui que negociaram os princípios com eles mesmos, de tal maneira que eles brincam com a palavra de Deus e fazem piada e não pedem perdão a Deus, porque eles acham que Deus está de acordo com isso. É o seu Deus, amigo, porque o meu Deus diz que Ele é santo, santo. O maior perigo é quando eu negocio comigo mesmo os valores da palavra e começo a servir a Deus da maneira que eu penso. O que você pensa não importa, é o que diz a palavra de Deus que importa. Se você está servindo a Deus da sua maneira, você criou o teu próprio Deus e está servindo Ele. E quando venha o Deus verdadeiro, você vai ter que render conta com Ele. Daniel poderia ter dito: eu acho que Deus não vai dizer nada não, né? Porque afinal eu fui tirado da minha casa e estou aqui e estão mandando eu comer. Tem aqueles que vendem os seus valores e querem te convencer a você vender os seus. Mais de um vai se identificar. Alguém já chegou para você dizendo: não tem nada a ver não, tal pessoa faz. Se você souber o número de pessoas que estão no inferno por causa desse não tem nada a ver, você não imagina. Eu não estou falando para apóstolos, eu estou falando para seres humanos. Essa palavra é para todos nós. Pastores, não vendam os valores da palavra de Deus. Pastor, mas se eu pregar a verdade, a igreja vai estar vazia. Escute, você não foi chamado para encher a igreja. Sabe o que é fácil para encher a igreja? É só mentir. Venha aqui que você vai ter casa, comida e roupa lavada. Vem aqui que você não vai ter mais problema algum. Então você não está lendo Bíblia, porque Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, seríamos perseguidos. Para encher a igreja basta mentir, mas para encher o céu tem que pregar a verdade. Para encher a igreja basta prometer coisas, mas para encher o céu tem que pregar o evangelho na cura. O evangelho verdadeiro, sem ser adulterado, sem ser transformado, o evangelho da cruz, o evangelho de Cristo, que tem poder de convencer o pecador do seu pecado. Diga comigo: Ele é santo. Ele é santo. Santo. E santo. Se você serve um Deus, escute, se você quiser anotar e colocar no WhatsApp, faça. E coloca meu nome lá, Oswaldo Diniz. Não é brincadeira, não faz isso. Se você serve um Deus que aceita tudo, o inferno é o seu destino. O meu Deus não aceita tudo. Ele aceita todas as pessoas, mas não aceita todas as condutas. Eu vou repetir: se você serve a Deus de qualquer maneira, e esse Deus que você serve te aceita com as suas práticas equivocadas, o seu destino não será o céu. Eu quero falar uma coisa aqui rápido, porque o Espírito Santo está me mandando, eu tenho que concluir. Por que negociamos os valores da palavra conosco mesmos? Porque nós achamos de alguma maneira que tem alguma verdade em nós. O que eu vou falar aqui é para que você se ofenda mesmo. Na tua carne e na minha carne não há verdade, só existe corrupção, mentira, adultério e fornicação. Jesus falou: de onde vem tudo isso? Do coração. Tem gente que se sente muito boazinha. Ah, Deus, eu acho que Deus está até me aplaudindo lá no céu. Jesus falou: vocês que são maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos. O que Jesus está falando é: vocês disfarçam a maldade com vocês dando presente por aí, mas eu conheço a maldade em vosso coração. Glória a Deus. Diga comigo: sem Jesus, Sem Jesus, eu sou mau. eu sou mau. A mais de um teve coragem de dizer. Eu repito: sem Jesus eu sou mau. Sem Jesus eu sou mau. Mas com o Espírito Santo Mas com o Espírito eu sou Santo transformado. eu sou transformado. De glória em glória. De Eu glória sou em transformado. glória. De glória em glória. A semelhança do Filho de Deus. Não somos nós, é a presença dele em nós que vai nos transformando, que vai nos melhorando, que vai nos adaptando a viver a glória de Deus. Alguém louve a Ele.
Buenos Aires, e alguém me falou: pastor, o senhor conhece um cantor tal, não vou falar nome, que era da igreja, agora se transveste, não sei como é que fala essas palavras, quer ser mulher, essas coisas tudo, né? E me mandaram um link de um vídeo, e eu abri o link, e essa pessoa disse: na igreja eu não estava vivendo a verdade, agora eu estou vivendo a minha verdade. A minha verdade é mentira, a única verdade se chama Jesus. Eu sou Aleluia, Jesus. Muitas pessoas saem desta igreja, e Satanás está buscando pessoas que estão aí nas mídias para influenciar a muitos. Um já influenciou outro e diz: não, é porque eu estava vivendo um engano, agora eu estou vivendo a minha verdade. A verdade do homem é mentira. O homem só pode viver a verdade quando ele encontra a verdade, que é Jesus Cristo. Essa verdade entra no coração, e eu renuncio a minha mentira, eu renuncio o meu pecado, eu renuncio o meu eu, e me prostro, e me rendo diante dessa verdade, que é imutável, que é inerrante. Ele é a verdade. Se encha dessa verdade, ela abaixo e me clama, viva a verdade do Evangelho, viva Cristo. Quando Paulo fala: já não vivo eu, é Cristo que vive em mim, ele estava dizendo: eu vivi a minha mentira, agora eu vivo a verdade, porque Cristo é a verdade. Você está disposto a viver a verdade do Evangelho? Então você tem que renunciar à sua mentira. A sua mentira diz que você não merece o inferno. A minha mentira diz que eu sou bom demais para ir para o inferno. Mas a verdade de Deus diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Nossa mentira nos diz que nós merecemos galardão, porque nós viemos para a igreja, porque nós usamos farda, porque as garotas usam saia, e os varões usam aleluia calça e tira a barba todos os dias. Isto é mentira. Roupa não te dá direito a galardão. A única coisa que pode garantir a minha salvação é o sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. Eu não me santifico para ser salvo, eu já fui salvo e por isso me santifico. Pastor, você está dizendo que eu posso andar por aí? Não pode, você vai para o inferno nu. Eu só estou dizendo que não há verdade em ti, tampouco em mim, para nos levar para o céu, se não é a verdade de Cristo que nos leva pelo caminho que conduz à vida eterna. Daniel sabe que se ele vende os seus valores, ele viverá uma mentira. E Deus está me mandando dizer uma coisa aqui que vai doer. Diz a pessoa que está do lado: se prepara, por favor. Se prepara. Tem muita gente dentro da igreja vivendo mentiras. Eles se acham bom demais para se enturmar com os demais. Eles se acham bom demais, não é porque eu oro muito, eu jejuo muito, porque eu faço isso e faço aquilo. A Bíblia diz que as minhas justiças são como trapos de imundícia. O homem, para ser santificado, ele precisa da misericórdia de Deus sobre ele. Alguém está entendendo isso? Mas eu quero terminar dizendo: não negocie os valores da palavra de Deus com Satanás. Você sabe o que é tentação? Tentação é Satanás tentando negociar com você, para você deixar de agradar a Deus, para agradar a Ele. Quando você acede à tentação, você está em sério risco de cair. É por isso que diz a Bíblia, e quando a gente vai orar o Pai Nosso: não nos deixe Cair em tentação. Eu volto lá para a Argentina, eu amo a tradução em espanhol que diz: não nos meta em tentação, não nos permita entrar em tentação. Porque quando você abre negociação com o diabo vai te convencer. Você entendeu isso? Por quê, pastor? Deixa eu explicar uma coisa para você aqui. O diabo conseguiu enganar a terceira parte dos anjos, que nada mais e nada menos estava diante de quem? Não vai enganar você. Não abra negociações com o diabo. Diga comigo: não abrirei. Não abrirei Negociações com o diabo. Tudo que o diabo possa te oferecer será para um deleite imediato. E será um deleite temporário. Porém, o que Deus te oferece tem peso de glória eterna. Infelizmente, tem muitos aqui de nós
que estão perdendo, que estão negociando as heranças eternas para desfrutar de momentos de prazer. Um grande pregador disse: um homem pode desfrutar do pecado, ele pode ser rico e viver feliz, e pode até ser sepultado com muita felicidade, mas um único momento no inferno o fará esquecer de todo o seu deleite que esteve aqui na terra. E quando eu li essa frase, o Espírito Santo me disse: mas o cristão que sofre aqui na terra, quando o seu corpo será glorificado, ele vai esquecer de toda dor, de toda lágrima, ele vai esquecer de toda perseguição, porque é um peso de glória que vai se manifestar, será maravilhoso. O apóstolo Paulo fala: eu tenho por certo que as aflições do tempo presente não são comparáveis com a glória que em nós há de se manifestar. Alguém tem glória ao nome do Senhor? Rapidamente, tem Bíblia, vamos à palavra de Deus. Rapidamente. Abra a Bíblia no livro de Hebreus, ou na carta aos Hebreus, como você queira chamar. Mas enquanto você procura, você pode dar um glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Com Deus. isso eu vou terminar. Tem muita coisa, mas ao lado não espera. Hebreus 11, alguém encontrou? Versículo de número 24 diz o seguinte: pela fé Moisés, diga comigo, sendo já grande. Por que a Bíblia colocou isso? Você vai entender. Pela fé Moisés, sendo já grande, diga comigo, recusou. O que ele recusou? Ser chamado filho da filha. Diga comigo, escolhendo. Repita, escolhendo. Antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Olhe para mim rapidamente, com isso eu termino. Moisés foi criado por quem? Não conhece, viu? Moisés foi criado por quem? Pela mãe dele. Encontraram um garoto e disseram: encontra alguém para cuidar desse garoto. E quem devolveram a ele? E ali com a mãe dele aprendeu os princípios da palavra. Cadê as mães e os pais aqui? Levante as mãos. A obrigação de ensinar a palavra de Deus não são os pastores, sabia que é você? A Bíblia diz: quando você estiver na sua casa, na mesa, ensina a palavra aos seus filhos. Porque quando eu instruo um menino no caminho em que deve andar, quando ele seja grande, não se desviará dele. Eu tive a felicidade de ter sido ensinado. A minha mãe está ali. Essa está acordando ainda, tá minha lista. A mais linda daqui. Porque a minha esposa não está, claro, senão vai arranjar uma confusão grande. Ela me ensinou, e com 13 anos, eu jogava futebol. Eu queria ser jogador de futebol. E eu queria ser milionário, e não deu certo. E Deus disse: vai pregar a palavra. Com 13 anos, eu ia jogar futebol. E os garotos que estavam comigo tomavam, usavam drogas e faziam de tudo, mas tinha um ensinamento que estava na minha mente: isso não é de Deus, isso é pecado, é pecado. Me ofereceram de tudo, mas tinha um ensinamento que estava guardado no meu coração. Aleluia, Jesus. Não guarde a palavra no teu celular ou debaixo do teu braço, guarda no teu coração. Glória a Deus. O salmista diz: eu escondi a tua palavra. Eu não escondi dentro da gaveta como gente que joga a Bíblia na gaveta e só se lembra da Bíblia no dia que tem que ir para a igreja. Ele falou: eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu guardei a tua palavra no meu coração para não negociar os princípios. Eu guardei a tua palavra no meu coração para não negar a minha fé. Alguém pegou o nome dele? Então Moisés foi criado por quem? Pela sua própria mãe. Mas agora ele já era grande. Faraó chega, eu falo faraó porque em espanhol é faraó. Faraó chega e oferece. E diz: eu te dou uma escolha. Vamos negociar aqui. Tu cresceu com todas as regalias do meu reino. E a minha filha te adotou. Você agora tem que escolher: ser um escravo e ser perseguido e maltratado, ou ser meu neto e desfrutar de todas as riquezas do meu reino. O que você escolheria? Imagina agora se o rei da Inglaterra, Charles, chega aqui e fala: ei, eu quero te levar lá para a Grã-Bretanha.
Lá você vai ter tudo que você nunca teve. O iPhone 240 você vai ter lá. Você vai ter lá os carros mais caros. Mas tem uma coisa, você tem que deixar aqui na igreja. Mas eu estava dizendo, onde é que eu compro mala mesmo para ir? Moisés é levado para negociar, mas ele tinha valores no seu coração. Ele falou, você está me oferecendo riquezas temporais da terra, mas eu tenho promessas eternas que eu não vou me desfazer delas. Escute, o diabo vai te oferecer tudo aquilo que na terra você quer. Quem é que aqui não quer ter uma casa grande e bonita? Todos queremos. Quem não quer ter uma reserva na sua conta bancária que você vai viver, você, os seus netos e os seus bisnetos, sem precisar pegar ônibus lotado, sem precisar ser chamado a atenção do patrão? Quem queria isso? Seja sincero. Levante a sua mão, que senão o seu nariz vai crescer, pelo amor de Deus. Mas o problema é que tudo isso é passageiro. Diz a Bíblia que pela fé, Moisés sendo já grande. Porque a Bíblia faz essa ênfase? Porque servir a Deus é para pessoas conscientes. Se eu tenho 4 filhos, é uma gigante família que eu tenho, graças a Deus. E se ao meio-dia eu coloco num prato chocolate, um copo de refrigerante, um sorvete como sobremesa, e do outro eu coloco um brócolis. Brócolis é uma luta, misericórdia. Até eu passo luta para comer isso. Coloco brócolis, eu coloco um suco de fruta natural sem açúcar e um copo d'água como sobremesa. O que o garoto vai escolher? Todo doce. Mas a Bíblia diz que ele já não era um garoto, ele era responsável pelas suas decisões. E Deus me chama aqui para dizer, você é o responsável das suas decisões. O diabo vai oferecer tudo o que você quer, mas Deus vai te oferecer tudo o que você precisa de poder. Você quer comodidade, você quer ter tudo aqui na terra que o mundo te oferece, mas Deus está dizendo, você necessita se arrepender para ser salvo, e aqui no céu tem toda a riqueza de glória para você desfrutar por todos os séculos. Alguém ouve o nome do Senhor? Aleluia. Então Moisés já era grande. Agora, por que Moisés não negociou seus valores? Porque ele foi ensinado, ele tinha valores, ele foi educado pela sua própria mãe. Acho que vai caber todos os guardanapos aqui, né? Ele tinha valores que não estava disposto a negociar. Mas eu lamento, Deus está me mandando falar uma coisa aqui que vai doer em mim e você também. Tem pessoas que estão aqui que só para ter amizades lá na faculdade você está vendendo os princípios da palavra de Deus. Só para ser aceito, só para não sofrer bullying, você está negando a sua fé e os seus valores. Você vai desfrutar dos prazeres terrenais, da alegria dos teus amigos, mas quando você morra, você vai ter que estar de cara a cara com o Deus Todo-Poderoso. Moisés já era grande, agora por que ele não renunciou? No versículo 26 disse, tendo por maiores riqueza o vitupério de Cristo que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Você sabia que lá no céu tem recompensa para a gente que é fiel? Aos fiéis, como falou aqui de uma maneira realmente muito clara nosso querido irmão Davi, que por ser fiel a Deus somos considerados pessoas antiquadas, pessoas antigas, somos considerados pessoas até mesmo homofóbicas e pessoas que recusam pessoas. Aqui na terra, se você não quer negar os valores e princípios da palavra, vão te ter como qualquer coisa. No trabalho vão ter você como um esquisito. Na faculdade vão ter você como, aleluia, como uma pessoa antiga que não se atualizou. Mas Deus lá do céu não vai te ver como uma pessoa antiga, Ele vai te ver como fiel. Ele fala, aquele que for fiel até a morte, eu darei a coroa da vida eterna. Não é como o mundo te vê que importa, não é como a tua casa te vê que importa, é como Ele te vê, como Ele nos vê. Isso nos garantirá a recompensa da vida eterna. Levante a sua mão e adore, porque Ele está neste lugar. Eu só quero concluir com isso. Não abra negociação com o diabo, porque ele é astuto. Não abra nessa negociação com o inferno, porque Satanás vai te enganar. Você conhece lá em Gênesis capítulo 3,
Quando a serpente abriu negociação com Eva contra o jabeirão, ela aceitou a negociação. Qual foi o final? Caiu ou não caiu? Se o diabo vem te oferecer uma coisa, nem pergunte o que é que ele está oferecendo. Rejeite sem perguntar o que é. Porque se ele te falar, você vai se balançar. A Bíblia fala dos amigos de Daniel que receberam a influência dele. O rei levantou a estátua, todos conhecem. E os 3 garotos não se mostraram. O rei chamou e fala: vocês estão brincando comigo? Vocês pensam que eu não tenho coragem de matar vocês? Sabe o que foi que eles disseram? Não é nem necessário a gente responder, a nossa resposta é não e acabou-se. Os meus valores não estão à venda e nem para negócio. Deus quer pessoas assim, que quando o diabo quer oferecer o prato, oferecer o prato, você diz: eu não quero nem saber qual é o menu, porque eu já disse não, porque eu fico com a palavra, eu fico com a santidade, eu fico com o céu, eu fico com a eternidade. Os meus valores, os princípios da palavra de Deus não estão em negócio, eu digo não. Mas deixa eu só falar uma coisa para você que eu preciso dizer. Que Satanás não se cansa de te oferecer coisas. Você já leu sobre a tentação de Jesus? Em São Lucas, a Bíblia diz, no capítulo de número 4, versículo 13, que quando Jesus repreendeu a Satanás pelo poder da palavra, ele se ausentou de Jesus por um tempo. Diga comigo, por um tempo. Porque Satanás voltou a tentar Jesus. Você sabia disso? Ou você pensa que a tentação foi somente no deserto? O que é a tentação? É Satanás abrindo negociação para você vender os valores da palavra de Deus. Pastor, onde é que a Bíblia diz que Jesus foi tentado de novo? Hebreus, rapidamente, capítulo 4, versículo 15. A Bíblia diz o seguinte, Hebreus 4, 15. Alguém pode dar glória ao nome dele? Glória a Deus. Diz o seguinte, Hebreus 4,15: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém que, como nós, em tudo foi tentado. Diga comigo, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus foi tentado. A tentação que você passa, Jesus também passou, mas ele venceu pelo poder da palavra. Satanás não te oferece aquilo que não te chama a atenção. A Bíblia diz que somos tentados segundo a nossa própria concupiscência, segundo aquilo que nos chama a atenção. Mas eu vou aqui terminar revelando um segredo para vocês. Quantos querem saber? Os 4 fofoqueiros por aí, brincadeira, irmão, pelo amor de Deus. Seria um erro da minha parte, eu quero ensinar isso aos pastores. Eu sei que eles já sabem, mas para vocês, para aqueles que não sabem, é um erro de um pregador diagnosticar a enfermidade e não receitar a medicina. Tem pessoas que falam: o problema aqui é que tem muita gente fofoqueira. Então dê a medicina para o fofoqueiro. E não me diga que é arrancar a língua, pelo amor de Deus, né? A medicina, para você não negociar os valores da palavra de Deus, não é a sua vontade, não é a sua força, é a presença do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. A Bíblia fala, em Jeremias, Deus fala: eu colocarei meu Espírito dentro de vós e fareis com que vocês andem nos meus estatutos. Ninguém pode obedecer a palavra de Deus se não é pelo Espírito Santo de Deus. Quando eu estou cheio do Espírito Santo, meu anelo é agradar a Deus. Se o Espírito Santo, escute isso, se o Espírito Santo agora mesmo abandonasse a todos nós que aqui estamos, mais de um vai se escandalizar. Quantos tem o Espírito Santo? Dê glória ao nome de Jesus. Se o Espírito Santo nos abandonasse agora, isso aqui se transformaria em um lugar de pecados sem limites. Porque quem freia a nossa concupiscência é o Espírito Santo. A Bíblia diz que é uma luta interna entre a carne e o Espírito. É uma luta diária. Diga comigo, é uma luta diária. Eu quero dar uma notícia para você que você não vai gostar. Sabe o pecado que o diabo te ofereceu hoje e você não pecou? Ele vai te oferecer amanhã de novo.
Porque é uma luta diária. E você não tem força, não é pela vontade. Eu quero fazer uma pergunta muito sincera aqui. Quantos que estão aqui que amam a Deus? Levante a mão. Quantos que estão aqui que não querem ofender a Deus com seus pecados? Levante a sua mão. Mas quantos reconhecem que ainda amam a Deus e não querendo ofender a Deus, peca? Vou levantar os pelinhos tudinho para confirmar aqui. Sabe por que eu faço isso? Porque eu cresci em um tempo muito difícil, no sentido de que quando eu estava sentado ali, ouvindo os pastores pregar, eu vi os pastores quase como anjos. Esses homens nunca pecam. Eu dizia: Senhor, se algum dia eu vou ser pastor, eu nunca vou pecar. Eu assumi isso. E o pastor disse: Sim, não é o que eu pensei. Ser pastor é continuar sendo um homem independente da graça de Deus. A única coisa que muda é a autoridade que Deus derrama. É diferente. Mas não nos faz pessoas divinas, nos faz pessoas carentes da graça de Deus. Mesmo amando a Deus e não querendo pecar contra Deus, você reconhece que peca contra Deus? O segredo está em Romanos 8:3, que diz que se nós vivemos pela carne, nós morreremos, mas se pelo Espírito mortificar a carne, teremos vida eterna. Glória a Deus. Deus mandou dar essa revelação e com isso concluímos. Tem muita gente que está aqui, não falo eu, porque eu não conheço ninguém. Conheço a minha mãe, minha irmã, meu cunhado, meus sobrinhos que estão por aí. Mas não é de conhecer a mente ou o coração, só Deus conhece. Tem pessoas que estão aqui que estão muito frustradas com Deus, e as mais. Tem pessoas jovens que me cantaram debaixo de uma culpa sem fim, porque você vem pecando reiteradas vezes no mesmo pecado. E você promete a Deus com todas as tuas forças: Senhor, eu prometo que amanhã eu não voltarei a fazer isso. E com a força que você prometeu, você peca. E você fala: será que servir a Deus não é para mim? O problema é que você quer servir a Deus pela tua força, e a tua força não será suficiente. A Bíblia fala em Romanos capítulo de número 8, versículo 26, que o Espírito Santo nos ajuda nas nossas... Diga comigo: eu sou fraco. Eu sou fraco. Diga com um tom de fraco: eu sou fraco. Eu sou fraco. Mas como o Espírito Santo, Com o Espírito Santo. eu sou forte. Eu sou forte. Diga: eu sou fraco. Eu sou fraco. Mas como o Espírito Santo, Com o Espírito Santo. eu sou forte. Eu sou forte. Eu vencerei o pecado pelo poder do Espírito Santo. Receba agora esse poder. Receba agora essa graça. Porque pelo poder do Espírito Santo você vai vencer. Você vai vencer pelo poder do Espírito Santo. Você vai santificar. Porque não é pelo seu mérito, não é pela tua força, é pelo poder do Espírito, diz o Senhor. Receba. Já está recebendo. Já está recebendo. Receba de glória. Receba de glória. Receba de glória. Se desprendeu agora. Ao chão da glória de glória. Chora para a baixo e me anda lá no mar. De glória, de glória, de glória, de glória. O Espírito de Deus. O Espírito de Deus está dando força. Tem gente recebendo aqui. Receba de glória. Receba de glória. O diabo não pode se envergonhar. O Espírito de Deus se levanta. O Espírito de Deus se fortaleça. De glória e receba. Levante a mão e receba no nome de Jesus. Você estava frustrado, você estava negociando os valores da palavra, porque você tentava com a sua força. Diz o Senhor: não será com exército, não será com força, será pelo meu Espírito. Eu vejo o Espírito Santo aqui, eu vejo o Espírito Santo aqui. Receba no nome de Jesus. Músicos, receba no nome de Jesus. Pastores, receba no nome de Jesus. Igreja, receba. Ele está aqui, de glória e receba. De glória e receba. Oh, de glória, de glória, de glória. Não sacode essa chama, de glória, de glória. O Santo passeando no meio desta mocidade, desta juventude. Eu vejo vasilhas que estão se enchendo aqui agora, lá abaixo. Tem jovens que amanhã, quando volte para o trabalho, quando volte para a faculdade,
faculdade. Vão dar conta dos seus amigos que têm algo diferente de você. Você não é melhor que eles, mas você é diferente deles. Porque o Espírito Santo te faz diferente. Deus não te chamou para ser melhor que ninguém, mas Deus fala: você não é do mundo, você não pertence a esta geração de pecadores obstinados. Você pertence a uma nação eleita, escolhida, uma nação que santifica, uma nação que adora pelo poder do Espírito Santo. Vem Espírito Santo e sopra agora. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo e sopra agora. Alguém necessita da presença do Espírito Santo? Levante a mão e adore. Você não é forte para vencer o pecado, mas o Senhor Jesus falou: vocês receberão o poder do Espírito Santo. Ai, Deus. Vive Jeová em cuja presença estou. Eu não vim aqui para dizer que olhem para mim e sejam salvos. Eu sou tão independente da graça como vocês. Mas Deus está mandando falar aqui para algumas pessoas. Hoje Deus vai dar poder para você apagar aquele contato de WhatsApp que está te fazendo tropeçar. Hoje Deus te dá poder para você cortar amizades que estão te distanciando da presença de Deus. Hoje Deus te dá poder para dizer não ao pecado e dizer sim à presença. Não é só para jovem, não é para nós pastores também, é para os obreiros também. Nós necessitamos essa presença do Espírito de Deus. Crente cheio do Espírito Santo não negocia com o diabo, não negocia com o mundo, não negocia consigo mesmo. Ele se mantém fiel à presença de Deus. Adore, receba, porque é mais. Eu vejo nuvem de glória descendo aqui. Receba aqui no nome de Jesus. Receba em nome. Adore. Porque os anjos declaram: a terra está cheia da sua glória. Eu só quero falar algo que Deus me mandou aqui. Senhor, perdoa. Perdoa, Senhor. O tempo não me espera. Ter o Espírito Santo não significa não pecar. Eu vou repetir. Se encher do Espírito não significa não pecar. Significa não pecar em paz. Depois que eu me enchi do Espírito Santo, porque como Samuel, eu cresci na igreja. Eu cresci um pouquinho pobrezinho do pastor, né? 1,68 m, misericórdia. Semi-anão. Mas o que eu cresci foi na igreja. Eu conheci o Deus da minha mãe, eu conheci o Deus do meu avô. Mas o dia que eu tive um encontro com ele, eu falei: o Senhor não é mais Deus da minha avó nem da minha mãe, agora tu és o meu. Glória a Deus, aleluia. Deus está chamando 19 jovens para uma experiência íntima com ele. Você não dará testemunho de outros, porque você vai ser visitado pela glória de Deus. Diga comigo: o Espírito Santo não impedirá de que eu peque, mas ele vai me incomodar. Alguém que está cheio do Espírito Santo pode pecar? Diga comigo: sim. Davi não tinha o Espírito Santo, ele pecou. Saul não tinha o Espírito Santo? Sansão não tinha o Espírito Santo? Eu quero falar com pessoas agora, porque Deus está mandando, é específico esse público, de pessoas cheias do Espírito Santo, mas que pecaram e entristeceram o Espírito Santo de Deus. Você tem duas opções:
seguir se aprofundando nesse pecado, ou pedir graça e ser renovado pela glória de Deus. Eu tenho uma pregação que eu vou ficar devendo a vocês, chamado Restauração em Pleno Voo. Quando um avião passa por alguma falha técnica, o destino dele é o chão. Mas o crente cheio do Espírito Santo é como a águia, que mesmo ferida, Deus o restaurará em pleno voo. Deus está dizendo: não vai ser necessário você cair no chão para que as demais pessoas te humilhem, porque Deus durante este voo vai começar a restaurar a paixão. Você está ferido, estamos feridos porque pecamos, mas o Espírito Santo hoje vai te renovar em pleno voo. Você não vai cair, Jeová fala. Levanta as asas e voa como águia lá abaixo. De pé, por favor, de pé, por favor. Quantos vão me perdoar porque eu passei a orar? Davi, me perdoa, pelo amor de Deus. Pastor, a próxima vez que o senhor vier, nem apareça por aqui, alguém vai dizer. Mas eu amo vocês, você sabia disso? Pela misericórdia de Deus, eu tive, até agora, tive a graça e a misericórdia de Deus, e já preguei em 8 países. E em todos os países que eu fui, eu falei bem de vocês. Tem gente que não acredita, mas é verdade. Pergunta ao Espírito Santo. E eu quero aqui 2 minutos. Alguém pode me presentear 2 minutos? Levante a mão que me presenteia 2 minutos. Levantou 2, é 4. O Espírito de Deus me manda profetizar sobre a vida de 39 pessoas. Quantas pessoas? Que Deus vai te restaurar em pleno voo. O diabo queria que você caísse para Satanás te pisar. O diabo queria que você caísse no chão e ficasse todo destruído. Mas o Espírito Santo diz: eu já estou te restaurando. Você estava perdendo a altitude, você já estava fracassando. Tem pessoas aqui que nem falavam mais em língua, mas nessa noite o Espírito de Deus virá com poder sobre ti. Glória a Deus. Aleluia. Eu não posso chamar ninguém para vir aqui na frente, porque não tem lugar aqui na frente. Mas eu quero só revelar um mistério da palavra de Deus. Alguém quer mistério de Deus? Quando Deus multiplicou o azeite da viúva, segundo o livro de Reis, alguém conhece? Não foi necessário buscar azeite em outro lugar, porque já havia azeite na casa. Tem azeite nessa casa. Alguém não entendeu? Eu vou repetir. Não é necessário sair mendigando azeite, porque tem azeite nessa casa. E sabe qual é o mais lindo? Que quem está cheio pode derramar no outro. Se você está cheio, esta unção vai tocar o teu lado. Aleluia. Se você está vazio, se tem alguém cheio do teu lado, a unção de Deus vai tocar em você também. Alguém crê nesse mistério? Levanta a mão e dê glória. Levanta a mão e dê glória. Não mendigue azeite, porque na casa de Deus tem azeite. É só para quem crê, que se não quer, não tem problema. Mas eu quero que você fique frente a frente a uma pessoa que está do seu lado. Você pode fazer isso? Irmãs com irmãs, pelo amor de Deus, não é que seja pecado